A gente fala agora de um problema relacionado a atitudes agressivas, físicas ou psicológicas e que é muito comum nas escolas. O bullying pode causar consequências irreparáveis. E para combater, o diálogo é a saída. Uma iniciativa que tem na escola o papel fundamental. Quem olha o menino desta foto jamais vai imaginar que ele tirou a própria vida. Aos 13 anos, Daniel Fitzpatrick deixou para trás anos de abusos e intimidações. Situações típicas de bullying escolar, que ficaram ainda mais evidentes com a carta deixada pelo garoto à mãe, onde diz: "Eu desisti. Os professores, eles não fizeram nada." Mas até onde vai a responsabilidade dos professores e da escola? O que aconteceu com o menino americano, infelizmente, se repete aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. E esse é um problema que começa na mais baixa idade, com crianças da educação infantil, e se agrava quando chega à pré-adolescência. Se o adolescente fizer parte de um grupo onde alguns comportamentos inadequados de agressão, de bullying fazem parte daquele funcionamento do grupo, então o adolescente provavelmente vai fazer uma repetição desse comportamento de bullying. A vítima do bullying, ele geralmente é um sujeito, um adolescente, uma criança que tem uma característica de fragilidade, ou ele é muito inteligente, ou ele é gordinho, ou ele é mais desajeitado, porque a adolescência é uma fase em que não é nem criança, não é nem adulto, então é aquela fase estranha, né? O professor Edmilson Brandão é educador e atualmente exerce a função de secretário de Educação de Passo Fundo. Estudioso da área comportamental, ele explica que a seleção natural feita pela escola, determinando pelos méritos do aluno quem avança e quem fica para trás, é um dos pontos do problema. Suas avaliações que às vezes não retratam a realidade da aprendizagem do aluno, suas questões disciplinares do dia a dia, o desconhecimento de uma geração, porque hoje os alunos são diferentes de quando nós éramos alunos, o modo de se relacionar com as tecnologias, o modo dele conviver num espaço aberto. A região da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, que envolve Passo Fundo e mais de 30 municípios, conta hoje com mais de 10 mil crianças fora da escola. A escola tem que olhar para si, saber quem são os alunos daquela escola, como eles se relacionam no dia a dia, quais são as suas origens, né? E mais importante é trabalhar as diferenças. O Brasil criou em 2015 a Lei 13.185, que entrou em vigor só este ano e que prevê, entre outras disposições, o dever de escolas, clubes e agremiações recreativas que assegurem medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate ao bullying. Então a criança não quer ir para a escola, a criança não começa a ter sintomas físicos, come obsessivamente, gosta quando chega o final de semana e as férias. Então ela tem alguns sinais que vão alertar os pais e os educadores que essa criança está sendo vítima de bullying. A lei não prevê punir, mas prevenir o problema. E se o bullying é um processo de fechamento dentro de si, as consequências deste isolamento podem ser catastróficas. O exemplo do garoto americano é apenas um caso. E para evitar o pior, os pais devem entrar em ação. E todos esses sintomas psicológicos vão evoluir ao longo da vida e podem levar, consequentemente, a uma depressão grave e até ao suicídio, como a gente tem visto, né? Se a ajuda da família é importante, o mesmo vale para as organizações que combatem esse problema social. Aqui na UPF, funciona o Observatório da Juventude. Ligado à Faculdade de Educação, o Observatório tem o PAV, que é o Projeto de Alternativas à Violência. Uma ideia que nasceu em 2012 para implantar no jovem o poder transformador por uma cultura de paz. Não é substituir o papel dos professores, é reforçar o seu papel, mas nessa dimensão de serem protagonistas, de serem mediadores de valores e de relações saudáveis, para que a escola possa assumir esse processo e se constituir como um espaço onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas possam estar convivendo de forma saudável e fundamentada naqueles valores que tornam digna a convivência e a vida das pessoas. E os resultados já começam a aparecer. Nesta escola municipal, a Padre José de Anchieta, em Passo Fundo,
A professora Reni, que é orientadora educacional, acompanha de perto os alunos, especialmente as turmas dos anos finais do ensino fundamental. Primeiro a escola ouve, né? Faz um trabalho de escuta com essas pessoas, com esses alunos. Então, primeiro procurando saber o motivo, as razões e daí dando os encaminhamentos necessários. Ou se faz um trabalho de busca junto à família, ou se encaminha para um órgão competente buscando saúde, como um psicólogo, ou o que seja necessário. No ensino fundamental 2, a escola conta com cerca de 200 alunos. São 34 estudantes matriculados só nas turmas de 9º ano. E uma pesquisa realizada em 2015 pelo Ministério da Saúde e IBGE, em parceria com a USP, entrevistou mais de 100 mil estudantes do 9º ano no ensino fundamental de escolas públicas e privadas. A pesquisa constatou que os casos de bullying aumentaram de 5% para 7% e que 20,8% dos estudantes confirmaram já ter praticado bullying e que a prática é maior entre os meninos que as meninas. Quando questionados sobre os motivos, 51,2% não souberam especificar. E entre os que apontaram as causas, a maioria está relacionada à aparência do corpo, seguida da aparência do rosto, raça, cor, orientação sexual, religião e região de origem. Situação que aqui na escola Padre Anchieta os alunos tentam tirar de letra. Até porque existe uma consciência coletiva que, para tudo andar bem, a paz e o respeito devem prevalecer. Eu acho que não é um ato muito correto de se fazer, né? Mas, tipo, uma brincadeira, né? Tudo tem limite, mas eu acredito que a gente tem que ter, né, aquele jeito de falar com as pessoas e que não deve ser feito esse ato. Às vezes tem as brincadeiras, assim, mas, tipo, não é nada fora do normal, assim, tipo. Se tu vê alguma agressão, se tu nota alguma coisa, o que tu faz? Normalmente eu procuro a diretoria para ela tentar resolver esse problema. O bullying é um problema de saúde pública porque transcende a sala de aula. Cabe a todos os envolvidos, escola, família e sociedade, unir forças para combater esse mal. Alguém já disse uma vez que só a educação salva. Verdade. E quanto mais o tempo passa, mais nos damos conta disso. Isso ofende muito, eu até já sofri bullying, já passei por isso e eu sei o quão é ruim passar por uma situação dessas, né? Olha, para falarmos mais sobre esse assunto que preocupa pais e professores, a gente recebe aqui no estúdio o professor da UPF, Ginês Leopoldo de Campos, um estudioso do comportamento social com mestrado e doutorado em sociologia, que realiza já há um bom tempo palestras em escolas de Passo Fundo e região sobre esse tema. Professor Ginês, seja bem-vindo ao UPF TV. Quero começar lhe perguntando o seguinte: o bullying sempre existiu. O que acontece é que de uns anos para cá foi dado um nome a ele. Sem dúvida. No campo da sociologia, né, especificamente da sociologia da violência, esse tema sempre foi tratado, né, conceitualmente como sendo violência no ambiente escolar. Mais recentemente que se usa essa denominação, né, esse conceito inglês de bullying, né, que vem justamente da palavra bully, que significa valentão, que significa agressor. Portanto, o bullying está relacionado a essas formas as diversas formas de agressão que acontecem no ambiente escolar, né, contra determinados alunos que acabam sendo vítimas dessa violência e também praticado por alunos desse contexto escolar, por várias razões, por vários motivos. Professor, o bullying começa quando alguém rejeita o que o outro tem de diferente. Ou é muito baixo, ou é muito alto, ou é muito gordo, ou é muito magro. Começa por aí o problema? De certa forma, na pré-adolescência e na adolescência é muito comum, de certa forma, você rejeitar aqueles que agem de maneira diferente, né? A exclusão do grupo por determinadas características que esse indivíduo possa ter, né? Então, de maneira geral, as crianças obesas sofrem mais bullying do que os que são mais magros, enfim, os que usam óculos ou por questões de natureza étnico-racial, enfim, sempre haverá um motivo para alguma forma de agressão. É importante destacar que o bullying ele ocorre, essa forma de violência, ele ocorre de várias formas, né? Há a dimensão verbal do bullying. O bullying pode ser verbal por meio de palavras, apelidos depreciativos que humilham, que constrangem, né, a vítima. Ele pode ser psicológico, né,
também físico, né, por meio de agressões de natureza física e, mais frequentemente, por conta da popularização, né, do acesso às redes sociais, o chamado cyberbullying ou bullying eletrônico, também chamado por alguns autores de bullying virtual. Então, essas são as formas de violência, né, que muitas vezes acontecem envolvendo estudantes. O que se pode dizer, professor, para ajudar os demais professores que muitas vezes suspeitam que há o bullying em sala de aula, mas não têm certeza? Porque nem sempre, ou na maioria das vezes, isso não ocorre na presença do professor. Sem dúvida, é importante que a escola, identificando essas situações, né, passe a monitorar, né, e identificar essas atitudes agressivas no ambiente da escola e propor o desenvolvimento de projetos pedagógicos que possam, de certa forma, tratar esse tema com os alunos, com os pais, né, de certa forma, criando estratégias educativas que levem à conscientização dos malefícios que o bullying traz, principalmente para as vítimas e também para o próprio contexto do ambiente da escola. Professor, em 30 segundos, em 2010, Passo Fundo foi a primeira cidade no interior do estado a ter uma lei municipal, lei essa proposta pelo então vereador José Eurides de Moraes para o combate ao bullying. Ter a lei não é suficiente para que, de fato, as ações ocorram. É verdade. A lei foi criada, eu tive a oportunidade de assessorar a montagem dessa lei na época, né? E, de certa forma, é preciso desenvolver algumas ações. Nós já temos aqui na universidade, é importante destacar... Vimos ali na reportagem. Exatamente, né? As iniciativas do Observatório da Violência e da Juventude, sob a coordenação do professor Silvio Bedin, e também, mais recentemente, o Mediajur, sob a coordenação, que é do curso de Direito, sobre a coordenação da professora Linara Silva, também um conjunto de ações estão sendo desenvolvidas. Então, as escolas podem procurar a Universidade de Passo Fundo, né, através desses dois projetos, o Mediajur e o Observatório da Violência e da Juventude, né, para ser, digamos encontrarem assim... ajuda. Não tenha dúvida. Um socorro. Exatamente. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço Bom o trabalho convite. para o senhor. Obrigada.